Olá pessoal, aqui é Robson Medeiros. Neste vídeo eu vou falar sobre o conceito encapsulamento do paradigma orientado a objetos utilizando a linguagem de programação Java. O paradigma de programação orientada a objetos possui alguns conceitos e entre esses conceitos nós temos o encapsulamento. Encapsulamento é um conceito que esconde características das classes que não devem ser acessadas ou vistas por outras classes de objetos. Nós utilizamos muito esse conceito quando nós implementamos nossas classes do projeto banco. Todas as classes desse projeto foram criadas com seus atributos privados e, para dar acesso a esses atributos, nós disponibilizamos o que nós chamamos de métodos acessórios. São métodos públicos que podem ser, sim, acessados por outras classes de objetos. Para que a gente possa controlar esses acessos de um componente de uma classe, a linguagem de programação Java nos oferece 4 modificadores de acesso: o public, o private, o protected e o default. Neste vídeo eu vou detalhar mais os 2 modificadores de acesso que a gente já viu, que é o public e o private, e vou mostrar os outros 2 que a gente ainda não trabalhou, que são o protected e o default. Para a gente entender como funcionam esses modificadores de acesso, eu vou criar um novo projeto chamado Projeto Encapsulamento. Esse projeto vai possuir algumas classes, eu vou distribuir essas classes em 2 pacotes, para a gente ver como fica essa visibilidade desses componentes das classes, quando eles estão dentro do mesmo pacote e quando estão em pacotes diferentes. Então vamos lá. File, New, Java Project, Projeto Encapsulamento. Nesse projeto, eu vou criar 2 pacotes. Um pacote eu vou chamar de pacote A. E o outro pacote eu vou chamar de pacote B. Agora, no pacote A, eu vou criar uma classe que será utilizada por outras classes como uma superclasse. Então, vou dar o nome de superclasse. Nesta superclasse, eu vou criar alguns atributos. Poderia ser métodos também, porque esses modificadores de acesso que eu vou utilizar aqui, eles vão funcionar da mesma forma, tanto para métodos como também para atributos. Então, vou usar apenas atributos. Vou criar um atributo chamado privado, que terá o modificador de acesso private. Um atributo que será chamado público, que será público. Um atributo chamado protegido, que terá o modificador de acesso protected. E um atributo chamado padrão, que terá o modificador default. O default é um modificador de acesso que não possui uma palavra específica. Para um atributo ou um método ter esse modificador de acesso, é só a gente não informar um nome para o modificador de acesso. Então, será int padrão. Agora eu vou criar uma outra classe, chamada subclasse, que vocês já devem ter percebido que essa classe será uma subclasse da classe chamada superclasse. Para informar que essa classe herda todas as características, todos os componentes da classe superclasse, eu informo aqui, utilizando a palavra extends, e o nome da classe, da sua superclasse, que no caso é superclasse. E com isso, a subclasse, essa classe chamada subclasse, vai herdar todos os atributos que foram criados lá na superclasse. Uma coisa que a gente precisa perceber também é que a classe, quando a gente declara uma classe, a gente informa o seu modificador. Neste caso aqui, na maioria das vezes, quando a gente cria, a gente diz que a classe é pública. A classe ela pode ser pública, como também pode ter o modificador default. Uma classe com modificador default, ela só é vista dentro do pacote. No nosso caso, nós vamos dizer que essa classe é pública. Isso significa que ela pode ser acessada, ela pode ser instanciada por outras classes de qualquer lugar do nosso projeto.
Vamos criar agora um método para a gente poder usar para tentar acessar esses atributos da superclasse. Eu vou chamar aqui esse método de teste. Vai ser um método público, void, teste, apenas para a gente tentar, dentro da subclasse, desta classe chamada subclasse, a gente tentar acessar os atributos lá da classe superclasse. Lembrando que tanto a subclasse quanto a superclasse estão no mesmo pacote, porque isso vai influenciar. Vamos lá. Para acessar os atributos ou os métodos de uma superclasse, a gente já viu isso antes, então nós utilizamos a palavra reservada super. Super, ponto, então nome do atributo. Vou primeiro chamar o atributo público. Chamei lá de público, né, com um atributo que tem um modificador de acesso público. Veja que eu consigo, dentro de uma subclasse, acessar os atributos públicos, tanto atributos como métodos também, que estão públicos na superclasse. Vamos tentar agora acessar o atributo chamado protegido, que tem o modificador de acesso protected. Também conseguimos. Então, a subclasse consegue acessar todos os componentes da sua superclasse que são protegidos. Vamos agora para o padrão. Também conseguimos. Então, a subclasse que está dentro do mesmo pacote da sua superclasse consegue acessar os atributos e métodos que tem o modificador de acesso default. Porém, os componentes privados de uma classe só podem ser acessados dentro da própria classe. Então, quando nós temos uma subclasse que herda de uma superclasse que está dentro do mesmo pacote, nós conseguimos acessar os componentes da superclasse que são públicos, protegidos e padrão. Ela não consegue acessar os componentes que estiverem com modificador de acesso privado. Vamos agora criar uma outra classe que será filha dessa classe superclasse. Porém, essa nova subclasse vai estar em um outro pacote do meu projeto. No caso aqui, do pacote chamado pacote B. Eu vou dar o mesmo nome, subclasse. Porém, esta subclasse aqui, ela está no pacote A e esta outra subclasse está no pacote B. Então, posso ter classes com o mesmo nome, mas em pacotes diferentes. Isso aí é permitido em Java. Essa subclasse ela vai herdar também os componentes da superclasse que está no pacote A. Como a superclasse está em outro pacote, eu preciso informar dentro dessa classe, da subclasse, onde é que esta classe se encontra, no caso dessa superclasse. Para isso é só informar onde essa classe está localizada. Então, vamos aqui, import. Ela está localizada no pacote chamado pacote A. E aí eu vou colocar um ponto e informar o nome da classe que eu quero importar. Pronto. E aí eu resolvi o problema. Aqui eu vou novamente criar um método para tentar acessar os atributos desta superclasse. Meu método também vai se chamar teste. E aí eu vou, utilizando a palavra super, tentar acessar os atributos da superclasse, onde essa superclasse está em outro pacote. Super.público primeiro. Nenhum problema, nós conseguimos acessar todos os componentes públicos. Consigo também acessar todos os componentes da superclasse de uma classe, que tem um modificador de acesso protected, como nós podemos ver aqui. Lembrando que subclasse, que é esta classe aqui,
ela está no pacote B, e essa superclasse, a sua superclasse, está no pacote chamado pacote A. Vamos agora tentar acessar um atributo que tem um modificador de acesso default. Veja que eu não consegui acessar o atributo chamado padrão da superclasse desta classe. Os atributos e métodos com modificador de acesso default não são vistos, não são acessados dentro de uma subclasse que está em um outro pacote. Aqui, nesta subclasse, eu consegui acessar um atributo que tinha um modificador padrão. Mas por quê? Porque esta subclasse encontra-se no mesmo pacote da sua superclasse. Eu vou agora tentar acessar um atributo com modificador privado, mas vocês já devem perceber que eu não vou conseguir ter acesso a esse atributo porque ele é privado, só pode ser visto dentro da própria classe. Não foi possível, claro, acessar um atributo privado de uma outra classe. Eu agora vou fazer um outro teste. Eu vou criar uma classe lá no pacote A, chamada classe usuária. Ela não vai herdar de nenhuma outra classe. Ela vai ser apenas uma classe que eu vou utilizar para instanciar objetos da classe superclasse. Pronto, aqui nós temos a classe chamada classe usuária. Aqui eu vou criar um método. Dentro desse método, eu vou instanciar um objeto da classe superclasse. Como é que eu faço? Eu informo aqui o nome da classe. E, usando a palavra new, eu chamo o construtor, que nesse caso aqui é o construtor default, que eu não implementei nenhum construtor lá na classe superclasse. Pronto, agora nós temos um objeto instanciado da classe superclasse. Aqui eu não vou tentar acessar os atributos herdados de uma superclasse. Eu vou acessar os atributos de um objeto de uma classe, que no caso é da classe superclasse. Então aqui eu estou instanciando esse objeto da classe superclasse e atribuindo esse objeto à variável chamada superclasse. Então vamos agora tentar acessar os atributos deste objeto chamado superclasse. Superclasse. Para acessar os atributos ou métodos de um objeto, utilizo o ponto e o nome, no caso, do atributo, que eu vou chamar primeiro o público. Obviamente, conseguimos acessar o atributo público com o modificador de acesso public. Vamos agora tentar acessar o atributo protegido, que tem o modificador de acesso protected. Aqui também conseguimos. Vamos agora tentar acessar o atributo com modificador de acesso default, chamado padrão. Também conseguimos. Claro que nós não vamos conseguir acessar o atributo privado. Vou comentar aqui todos os atributos que eu não consigo visualizar para tirar os erros. Então, na classe, voltando para a classe usuária, veja que essa classe usuária é uma classe que eu estou instanciando um objeto de uma classe chamada superclasse, onde as duas classes, tanto a classe usuária como a superclasse, estão dentro do mesmo pacote. Neste caso, eu consegui acessar os atributos dos objetos com os modificadores de acesso público, protegido e padrão. Quando eu tento acessar os atributos que são herdados de uma superclasse que está no mesmo pacote,
eu também consigo acessar os componentes públicos, protegidos e com modificador de acesso default ou padrão. Não consigo apenas os privados, que isso já era o esperado. Agora, vamos criar também uma classe chamada usuária dentro do outro pacote chamado pacote B. Essa classe eu também vou ter um método chamado teste. E vou instanciar um objeto de uma classe, no caso da classe chamada superclasse, que está localizada em um outro pacote. Novamente terei que importar essa classe, superclasse, porque ela está localizada em outro pacote. E vou tentar acessar seus atributos. Superclasse. Lembrando novamente, aqui eu estou tentando acessar os atributos de um objeto de uma classe que está localizada em um outro pacote. Então, vamos lá. Público. Eu consigo acessar, esperado. Porém, o padrão, o protegido e, claro, o privado não podem ser acessados. Ou seja, quando nós instanciamos um objeto de uma classe que está localizada em um outro pacote, eu só consigo acessar os componentes desse objeto que são públicos. Já na subclasse, ou seja, quando eu herdo os componentes de uma superclasse, e essa classe está em outro pacote da superclasse, que é o que acontece aqui, a subclasse está no pacote B e a sua superclasse está no pacote A, dentro da subclasse a gente consegue acessar os componentes da superclasse que são públicos e protegidos. Quando a classe está no mesmo pacote, aí eu consigo acessar os componentes do objeto que são públicos, protegidos e padrão. E quando eu estou tentando acessar os componentes da superclasse, utilizando aqui a palavra super, também acontece a mesma coisa, ou seja, eu consigo acessar os componentes públicos, protegidos e que têm o modificador de acesso padrão. Vamos ver agora o que é que acontece se eu modificar o modificador de acesso da classe. A superclasse tem um modificador de acesso public. Se eu tirar esse modificador de acesso e deixar o default, veja o que aconteceu aqui. Dentro do pacote não deu nenhum problema, ou seja, a subclasse continuou conseguindo herdar da superclasse. A classe usuária continuou conseguindo instanciar objetos da superclasse. Porém, no outro pacote, eu nem consegui fazer com que a subclasse herdasse da superclasse, porque a superclasse está no outro pacote, e muito menos consegui instanciar objetos dessa superclasse. Por quê? Novamente porque a superclasse está em outro pacote. Então, pessoal, resumindo, em Java nós temos 4 modificadores de acesso: Public, Protected, Private e Default. O modificador de acesso público pode ser utilizado em atributos, métodos e classes. Em atributos, eles permitem que os atributos possam ser acessados, ou seja, lidos e alterados, por objetos de qualquer classe. Quando usado em métodos, ele vai permitir que os métodos possam ser chamados por métodos de qualquer classe, e no caso de classe, ele vai permitir que classes sejam instanciadas por qualquer classe.
O modificador de Access Protected pode ser utilizado em atributos e métodos, não pode ser em classe. Ele permite que os atributos possam ser acessados, lidos e alterados por objetos de classes dentro do mesmo pacote ou de qualquer subclasse da classe ao qual ele pertence. No caso de métodos, ele permite que os métodos possam ser chamados por objetos de classes dentro do mesmo pacote ou de qualquer subclasse da classe ao qual ele pertence. Já o modificador de acesso default, ele pode ser utilizado também em atributos, métodos e classes. Ele vai permitir que apenas classes do mesmo pacote consigam acessar esses atributos, assim também como acontece com os métodos. E as classes, com esse modificador, só serão visíveis por classes do mesmo pacote. No caso do modificador de acesso privado, ele só pode ser utilizado em atributos e métodos e, quando utilizado, só a própria classe consegue acessar os componentes que estão com esse modificador. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e que tenham entendido. Mas, caso tenha ficado alguma dúvida, comentem aqui que assim que possível estarei respondendo. Um grande abraço e até a próxima.